Sejam muito bem-vindos ao Travel and Fun. Eu sou a Paty, essa é a Joy, a nossa casinha. Chegou a hora de enfrentar o nosso primeiro Meltemi aqui na Grécia. Não sei se vocês sabem, mas o Meltemi, ele é um dos ventos fortes aqui da Grécia, que ele é super famoso, que ele é comparável ao Bura lá da Croácia. Croácia, Bura, Meltemi, Grécia. E não dá pra brincar com ele. Então, nos próximos 5 dias, mais ou menos, segundo a previsão, vai ter um Meltemi considerável forte. A Grécia, sim, são 6 zonas que você pode velejar por ela, navegar. E começa pelas Ilhas Jônicas, que são a parte mais fácil, os ventos mais previsíveis. Daí você vem para Sarônica, que é onde nós estamos agora. Sempre aconselhado para pessoas que são um pouquinho inexperientes, para famílias que vêm com crianças, que é um lado mais tranquilo, assim. O Meltemi chega aqui, mas ele não chega tão forte. Ele é mais forte lá na região das Cyclades, que são aquelas ilhas famosas aqui da Grécia, que é Santorini, Mykonos, que todo mundo conhece. Tem mais outras que são lindas também, só que não são tão famosas. Só que o Meltemi, o bicho pega lá mais forte do que qualquer lugar. Explicando meio por cima para vocês entenderem. Mas é um vento considerável, né? Não dá para brincar com o vento. Você não pode brincar com o clima, porque ele sempre vai ganhar de você. Mas está tão ruim que não possa piorar? Respira fundo e aproveite o momento. Primeiro dia do ventinho Meltemi. Estamos aqui, ó. 19 nós, 19,5. Joy com a âncora cravada, não se mexe. Estamos a 45 metros da nossa âncora, segundo o Duda. Tem alguns barcos aqui na frente que já agarraram. Essa previsão, fala aí qual era a previsão, Bru? A previsão tá meio certa. Ela ia dar hoje 24. Uns 20 nós, tá batendo 25 agora. Mas tá sob controle, porque nós demos 5 vezes a distância da Joy até o fundo. E o barco deve segurar bem. Então a gente vai ficar segurando entre 20 e 25 nós hoje, monitorando aqui a âncora, mas os piores dias vão ser quinta e sexta-feira. Hoje ainda é quarta-feira, né? Quarta-feira. Então tá ainda hoje é o melhor de todos. Então a gente vai estar monitorando aqui, vamos ver como que tá, mas tá sob controle. Só um cara aí com uma âncora bem ruinzinha agarrou, e aí a gente vê aqui entrando, esse porto é muito abrigado, né? A gente vê entrando assim uma fileirinha de barcos, porque tá todo mundo vindo para cá para ficar seguro, né? Tem alguns amigos, pessoas que a gente conhece até que estão em outras ancoragens, estão vindo à noite, a hora que o vento baixa um pouquinho. Então a gente prefere vir para Coragem, ficar aqui de boa, dá para ir no mercado comprar comidinhas, ficar olhando as barberagens dos charters, que já teve várias aqui. Enfim, é isso. Agora, paciência, trabalhe a sua paciência, seja com vento ou para você velejar devagar que nem uma tartaruga. Respira fundo e aproveite o momento. Ó, essa é a nossa ancoragem. Ó, lá no fundão tem mais um barco naufragado. Aqui na Grécia é muito comum ter esses barcos naufragados. Atrás daquele barco cinza tem um naufragado. Então essa aqui é a nossa ancoragem. Ó, vou mostrar para vocês. Aqui fora acho que tem vento, eu não vou falar nada, tá? Mas ela é super abrigada, ó. Tem terra por todos os lados, uma montanha, árvores. E a única abertura para entrar nessa baía aqui é esse vão aqui, ó. Então, de ondulação, a gente só vai ter problema se ela entrar exatamente daqui. Você não pode dar qualquer vento que não vai ter ondulação alta. A água daqui, ó, ela é bem verdinha, mas ela não é transparente, ó. Mas esse fundo aqui é muito bom, a âncora fica super fincada. Aqui na frente tem esse barco aqui, ó, que ele tá abandonado, então a gente sempre fica de olho nele pra ver se não vai agarrar a âncora pra cima da gente, mas ele tá super bem ali. E lá no fundão tem uma marina, tá cheio de barcos grandes lá. Bora fazer um treininho, porque falam que casal que treina junto, cresce junto. Que no caso tá difícil, né, Bru? Vamos aproveitar que tá ventão hoje, fazer alguma coisa produtiva, porque senão a gente acaba enlouquecendo aqui dentro da Joy. E na Joy, a gente quer treinar, né? Então nós compramos uma maletinha que vem com vários pezinhos, uns pezinhos bem vagabundos, bem fuleiros. O máximo é 2 quilos. 2? Esse é 2, mas dá pra encher, né? Dá pra encher aqui. Aqui eu não tô enchendo, né? Eu tô com calma, sabe? Daí a gente treina assim, daí também tem aquelas bands, sabe? Que é pra fazer exercício assim, puxando a perna, o braço.
Sabe aquela história lá de nada está tão ruim que não possa piorar? Então nós percebemos que começou ontem o Meltemi, e junto com o Meltemi começou a aparecer vários alarmes de incêndios florestais aqui na Grécia, porque tá muito calor, tá muito abafado. A Grécia quase não chove, então eu acho que qualquer faísca pega fogo e tudo. Ontem nós recebemos um alerta de incêndio que tava lá perto de Atenas. Aqui na nossa frente também estava pegando fogo, mas ainda bem que os bombeiros conseguiram controlar o fogo. E agora de manhã, mais um alerta de incêndio. Esse alerta de incêndio é de uma ancoragem que tem aqui em cima, que nós até tínhamos pensado em ficar lá porque ela é bem protegida, chama Hermione. E acabou de chegar um alerta aqui falando. Tá em grego. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu vou jogar no Google Tradutor pra ver o que fala. Ó, aqui é o alerta, ó. Não sei se dá pra vocês enxergar, se dá pra entender. Alerta de emergência. Eles mandam para todos os celulares, ó. O Google Tradutor. Alerta de emergência. Ministério da Crise Climática e Proteção. Incêndio florestal na região. Se você estiver na área de Dardisa, Argolida, afaste em direção a Termícia e Petrolassa Hermions. Siga as instruções das autoridades. Então quer dizer que eles estão evacuando as pessoas dali, porque provavelmente tem casas pegando fogo e tal. E tinha aumentando aqui a cada hora. 25 nós já bateu, ó. Começa a criar uma ondulaçãozinha. Não tem ninguém na nossa frente aqui, tá super tranquilo. O barco que está abandonado tá ali do lado, completamente ao contrário da nossa direção. Então tá tudo certo. Eu acredito que amanhã ainda vai ser pior. Hoje deve bater uns 30 no máximo, amanhã é possível que a gente veja 35. Ó a nossa âncora aqui, ó. Tá dando um sorrisão, a gente gosta de ver assim, é sinal que tá super bem presa. Tá bem fincada. Já deu umas voltinhas aqui, um rolê na ancoragem. Mas a tendência é só ficar aqui agora. Quero ver pra tirar essa âncora quando a gente ir embora. Ah, tem que chamar o guindaste aí. Vamos ver quanto que deu já de vento. Aqui a gente consegue ver o pico, que foi 26 nós. E a gente tá com uma média de 13,7. Então você vê, ele vai aumentando, vai diminuindo. E aqui você vê a tendência do vento. Então, ó. Tá subindo. Tá subindo, 27. E aqui também mudou a direção. Aqui muda um pouquinho a direção, ó. Assim que muda a direção, o vento aumenta. Então se agarre. Segura a peruca, é. Hoje vai voar. Hoje vai. Ah, um outro incêndio, ó, tá pegando fogo aqui perto de nós agora, ó. Pra ver a fumaça ali. Ontem no mesmo lugar teve um. Uhul, pessoal! Parece que temos uma ganhadora que ganha a nossa Bialete da Itália. Kátia Colasso 9952. Acertou aqui, ó, 613,40. Hoje é o dia 20 de junho, às 2h02 da tarde. O horário da Grécia. É o horário da Grécia, mas ela acertou, ó. Até que enfim, hein? Alguém acertou aqui. Eu já tava tipo, meu Deus, mas vocês são muito ruins de chutar o palpite aqui pra ganhar a Bialete. E tinha um monte de gente passando, tipo, do ladinho do negócio. Aí eu dei a dica lá, tinha os 40 centavos. Daí agora, a nossa amiga Kátia Colasso, ela deixou uma mensagem assim: ah, eu queria tanto ganhar a cafeteira. E ela tinha postado embaixo o valor certinho. Ela ganhou a cafeteira. Tá encerrada essa, pessoal. Mas eu achei muito legal essa ideia da gente pegar algumas coisinhas dos países que nós passamos com a Joy e pegar e comprar coisas típicas do local, e daí a gente dá pra alguém que acertar qualquer coisa, entendeu? A gente faz assim só pra brincar e a gente vai enviar pra Kátia a Bialete aqui da Itália pra ela tomar um cafezinho bem gostoso. Valeu todo mundo que participou da nossa brincadeira. Teve um monte de pessoas que assistiam o nosso canal e nunca tinham falado conosco, deixaram mensagem lá, foi muito legal essa interação com vocês. E foram quase 1000 comentários aí. Mas vocês precisam melhorar esse chute, eles estão bem ruins. E olha, e não é que eu tinha esquecido o principal, que é mostrar os valores da notinha, ó. Uma delas foi 140,02 €. A outra foi 145,14. 130,88. Calma aí. 197,36. Lembrando Qual o total? 613,40. Precisava dos 40 centavos lá. Quem leu a minha mensagem que eu deixei fixada lá no início se ligou nos 40 centavos.
E lembrando que essa compra aqui, nós compramos muitas coisas enlatadas, coisas que não são perecíveis. Porque, em primeiro lugar, quando a gente entra com o barco em um país, eles não gostam que você entre com queijos, carnes, coisas perecíveis, sabe? Pra não levar doenças, bichos, sei lá. Então nós compramos coisas que são enlatados, papel higiênico, produtos de limpeza, essas coisas, sabe? Bem basiconas. Então isso foi o valor da nossa compra. Tá se comportando quando a gente imaginava, bastante vento hoje. Enquanto isso, né, outra fifi aqui fica só olhando quem tá por perto, quem tá velejando, quem tá no mar. Essa região de Atenas aqui tá sendo bem afetada agora pelo meu Teme. E olha quem eu encontrei aqui, o Falcão Maltês. Eu acho que o Falcão Maltês foi um dos maiores barcos por um bom tempo no mundo. Desbancaram ele agora, né? Mas ele tá aqui pertinho da gente. E olha o que ele tá fazendo. Ele saiu de uma ancoragem aqui, que provavelmente a gente vai ir aí também, que chama o Templo de Poseidon. Totalmente desabrigada, que o vento tá entrando com tudo e acelera. Aí o que ele fez? Ele plotou no chart plotter dele que ele ia lá pra Piraeus, em Atenas. Ele começou a subir. Chegou numa ancoragem aqui perto de Vougliamene, que também a gente foi lá já. Fez a volta, voltou. E olha aqui, ó, dá pra perceber, ó, ele tava dando 4.5, 4.6, 5.6, 4. Provavelmente tá deixando só o vento levar ele, ó. E fica fazendo um monte de voltas, ó, pra esperar o vento passar. Tá andando, ele nem ancorou, porque é tão grande esse barco, que às vezes fica ancorado no meio de todo mundo é a pior coisa. Então eles ficam dando voltinhas, ó. Aqui em nós já bateu 32 nós, a previsão era de 23. E aqui em cima tá tudo preto, tudo roxo. Então deve estar batendo uns 40, 50 aí fácil. Deve estar dando umas voltinhas aqui. Olha isso, parece que os barcos estão navegando, ó. Tem um cara chegando lá no fundo, ó, com o ventão contra, de 32 na cara para entrar aqui. Meu Deus. Ó, esse barco tá agarrando, certeza. Fofoca dos mares, olha lá, a galera com os barcões mega iates chegando pra parar no murinho, mas ninguém consegue parar lá porque tá muito vento. Tem um branco vindo lá atrás, ó, tentou parar, não conseguiu. E o único lugar que eles conseguiriam parar aqui é aqui atrás, ó, que é bem grande, é um pouco fundo, mas tá cheio de barcos pequenos. Tem isso aquilo lá, hein? É muito grande, né? Muito grande. Nossa, se tivesse ali passando aquele barcão azul do lado, ia ser complicado. E já foi um lá pro final e tá voltando já, porque eu acho que com 30 nós de lateral, imagina que isso aí empurra pro lado. E a maré também subiu pra caramba lá no murinho, né? Nós deu uma rajada aqui, ó, jogou a joy com tudo pra lá, pra cá. O barcão lá, ó, chegando, tentando parar lá na marina também. Um cinza lá no fundão. Hoje o dia tá pegando aqui. Lembra do meu microfone lá da Croácia? Eu tinha esquecido dele. Lá na Croácia eu gostava de usar ele pra zoar os charters loucos. Aqui na Grécia tá bem tranquilo. Então hoje eu vou usar meu microfone pra falar sobre o meu tema. Estamos aqui na ancoragem, super seguros, mas tá bem forte o vento, mais do que planejado. E nossa, aqui onde nós estamos tem uma ancoragem e ali do outro lado tem uma marina, que é uma marina de verdade. E tem um murinho que você pode, acho que paga 10 euros pra atracar lá o barco e fica bem seguro. Não tem ninguém lá hoje, você acredita? Já 2 mega yachts tentaram parar lá, não conseguiram. Daí vem um terceiro, um pouquinho menor, tentou parar, também não conseguiu. Foi pra marina, conseguiu uma vaga e o vento aqui tá torrando hoje, tá bem forte. Então é aquele dia que a gente fica só de butuca aqui nos vizinhos pra ver se ninguém tá agarrando a âncora. Bom, ontem chegou um grupo de turcos aqui e eles jogaram
4 barcos em cima de todo mundo. Até partindo da Joy, talvez dê pra ver aqui atrás, ó. Tem um aqui, tem um ali, tem um grandão lá atrás. E tem um veleiro que tá bem atrás deles. Tá, acho que uns 40 metros do barco. Nossa, coitado do tiozinho do veleiro, eu tô até com dó dele. Porque ele fica o dia inteiro em pé, olhando pro barco dos turcos pra ver se não tá agarrando e indo pra cima dele. Dá pra ver que ele tá mega preocupado. E os caras bem sem noção, sabe? Tá um super vento aqui, eles pegam o botinho, vão lá na cidade e voltam. Daí começa os splash d'água bater neles, eles voltam tudo molhados. Mas olha, apesar de tudo, foi uma boa escolha essa ancoragem aqui. A gente tá bem seguro aqui, o fundo dela segura super bem a âncora, protegido de ondulação. Lá fora tá os carneiros gigantescos, carneirinhos. Tem uma galera que hoje é sexta-feira, então é dia dos charters, loucos devolver o barco. E a maioria deles pega o barco em Atenas. E daqui até Atenas é umas 7 horas, né? Acelerando tudo, umas 7 horas acelerando tudo. Então hoje de manhã já saiu vários no ventão e estão indo embora, né? Precisa entregar o barco, não tem jeito. Enquanto isso, nós vamos ficar aqui hoje, de boa na lagoa. Amanhã também, depois também. Aqui no nosso estacionamento, tá pesado? 4 dias de lixo. Meu Deus, tá tudo aqui? Tudo aqui, não deixei nada. Todo dia nós paramos o botinho aqui, ó, nesse murinho. Será que tá escrito nessa placa aqui? Aqui? É, ó, o Duda sabe falar grego agora. Amatopeia tai assista ome isa. Não deixe seu cachorro fazer xixi no poste. Tô num nível muito avançado aqui de grego, então se você fala grego, me desculpa. Everything's about to come my way, nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say, I smile at fools. Você vai fazer no mercado? Pra tomate? Água, tio. Água. O mercado tá fechado, é impressão minha. É isso mesmo, hoje é domingo, Putz. Nada abre. Não. Mas eu esqueci de te avisar. Ah. Sorry. What it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself. Você vira local de um lugar, você acaba indo, sabe? Fazendo as mesmas coisas, é a rotina. Agora você na igreja rezar a missa. Silêncio. Engraçado que igreja tem o mesmo cheiro em todo lugar do mundo, né? A igreja daqui tem aquele cheirinho que eles ficam queimando alguma coisa que tem no Brasil, sabe? I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't. Nossa, a vantagem de vir cedinho é que não tem ninguém, em primeiro lugar. Segundo, tá super fresquinho, tá aqui, ó, na sombra das árvores. Ai, que delícia. Parece que tá no ar-condicionado. Ai, ó o vento chegando lá. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up. Ué, essa trilha não leva pra lugar nenhum. Tá calor pra caramba já. São 9h30 da manhã. Vamos lá, né? Oh, tem um negócio escrito aqui na pedra de 300 metros. Olha, 300 metros pra lá ou pra cá? Não tem seta, não tem nada. A gente tá andando aqui nesse sol de torrar. Vai voltar. Depois de uma trilha extremamente cansativa, só que não, porque foi rapidinho, a gente viu tudo certinho, mas morreu de calor. Olha esse café da manhã, que lindo. Olha o tamanho do sol. Minha mão é pequena. É grande. É grande. Peraí, pegar o meu drink. Saúde.
Depois do café da manhã, nós olhamos aqui no Google, tem uma marina que você consegue tirar o barco da água para deixar no inverno. A gente ainda não decidiu onde a gente vai passar o inverno dessa temporada. A gente tá bem no meio aqui ainda, falta tempo para terminar, mas toda oportunidade que a gente tem de olhar um lugar, um estaleiro, ou melhor, uma marina como essa que é no seco, a gente vai. Então agora a gente vai dar uma andadinha nesse sol escaldante para chegar até ali, para ver se seria uma possibilidade pra gente pro nosso inverno. You're not rising. You're not rising. Olimeira, mi boli ele voaleira, que o cala... Ah, não, que o alacala... Meu Deus, é muito difícil falar grego mesmo agora. Sabe aquele lá parece que tá falando grego, faz total sentido. Os vizinhos gregos ali devem estar olhando e falando: esses loucos estão dançando a música da previsão do tempo, que não tem nada a ver nada com nada, não é uma música legalzona assim. Mas a gente vai conseguir. A gente vai falar grego até o final dessa temporada. Nós vamos cantar a musiquinha completa em grego do Bom Dia. Agora de chicleteira para Indiana Jones. Eu vou viver de giro aqui. Muito bom. Cuidado, você vai virar um peão. Vai, me ajuda, por favor, vai. Vai. E muitas vezes nesse ventão as coisas começam a soltar na Joy. E daí eu tava olhando ali, nossa, os nossos cabos começaram a soltar. Eu vou lá dar uma arrumadinha. É muito vento, acho que não dá nem pra escutar aqui, né? Mas, meu, mega vento, parece que isso até sobe uma água assim. Tanto vento batendo na água aqui, meio spray, meio molhado, salgado, tudo aqui, vai ficar uma doido. Começamos o dia com emoção. Olha lá, ó, tá até saindo a fumaceira do motor, porque viu que tava agarrando pra cima dos nossos amigos croatas lá atrás. Mas vai dar tudo certo. Essa é a Grécia venta todo dia, mas tem um lindo dia. Subiu a âncora, vai jogar de novo. Pra vocês terem uma ideia, ele jogou a âncora ali ontem. Olha o tanto que ele agarrou hoje de manhã. Ó, agarrou tudo isso e foi lá perto daquele barco branco. Ele joga a âncora praticamente em cima do barco naufragado. Mas agora, brincadeiras à parte, pode acontecer do seu barco agarrar a âncora, não tem problema nenhum. O importante é você ter alguns instrumentos dentro do barco que te avisem quando tá agarrando a âncora. Por exemplo, aqui na Joy a gente tem alguns alarmes. Quando a gente sai fora do raio da âncora, ele apita e nos avisa. Daí dessa forma a gente pode correr ali, ligar os motores e reancorar a Joy. E esse daqui é o nosso app que nós monitoramos a nossa âncora. Ou melhor, aqui é onde eu joguei a âncora e a Joy tá bem aqui. Todos esses pontinhos, a cada 10 minutos a gente tem uma atualização da onde está a âncora. E se a Joy sair fora do círculo, ele apita. Daí você se pergunta, e se estiver fora do barco, como é que faz? Bom, se estiver fora do barco, eu aperto esse botãozinho aqui, que chama Live, e começo a transmitir essas informações diretamente para o celular.
Se acontecer da gente sair fora daquele raio lá que eu mostrei para vocês, essa informação vem direto pro meu celular e daí eu pego o botinho e venho a 1000 por hora de volta pra Joy para reancorar ela. Quando a gente tá agarrando o âncora e se acontecer de agarrar a âncora não vai de uma só vez, então ela vai devagarzinho para trás, dá tempo de você voltar com o botinho, a não ser que sua âncora quebre ou sua corrente quebre e assim por diante. Mas normalmente se a gente recebe um alarme e a gente tá fora na cidade, é pegar no botinho, correr aqui pra Joy e reancorar. Que dia que é hoje? Domingo! Domingão do Joyzão. Ó lá. Ó quem tá saindo atrás dele. Aquele barco ali a gente já constatou. As detencinhas foi a vovó que escolheu, olha lá.